Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Um beijo enorme em vocês. Morrendo de saudades, né? Pessoal, alguns recadinhos, né? Eu tive problemas técnicos com o meu computador, tive que aumentar aqui o meu pacote da internet. Então, por isso que eu tive alguns probleminhas e ainda não marquei uma live com vocês, tá? Porque, por causa disso. Então, a semana que vem vai dar tudo certo, eu vou marcar, tá? Já que vai passar para vocês direitinho o horário. E a apostila 2 é uma apostila muito densa de conteúdo, né? Tem muita coisa. Vocês vão ver que depois a apostila 3 e a apostila 4 é rapidinho, né? Quem fez cursinho ano passado aí no ângulo, já viu, o ano passado, né? A gente acabou acontecendo isso. A gente demorou bastante na apostila 2, mas depois o resto foi mais rápido, tá? Por causa do conteúdo. E é um conteúdo extremamente importante. Então hoje nós vamos trabalhar a frente C, que é continuação de óxidos. Hoje nós vamos ver a classificação e as reações. Assunto muito importante, tá, gente? Tem que sentar e tem que estudar. Vou fazer um vídeo com a parte teórica e vocês vão acompanhar com o roteiro que eu vou passar para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo com a resolução dos exercícios. E aí vocês tentem resolver os exercícios e depois só assistam o vídeo com a resolução. Tá certo, gente? Então, um beijo, vamos começar, né? Saudade de vocês. Então, o que nós vimos na frente C? Nós vimos ácidos, bases, sais, óxidos. Hoje a gente vai ver a parte de classificação e principais reações dos óxidos. Então, a gente tem um óxido, é formado por dois elementos, um deles o oxigênio, tá? Assistam essa aula com o roteirinho que eu passei de óxidos. Um deles o oxigênio falou a palavra óxido, falou para você que o oxigênio tem carga -2. E aqui então a gente começa a classificar características de óxidos. Primeira coisa, o químico trabalha com fatos. Ele não olha uma substância e fala assim: ai, que lindo, tem cara de ser ácido. Ai, olha só que legal, esse tem cara de ser básico. Não. A gente faz experimentos e os resultados dos experimentos a gente classifica. E a gente tenta dar uma teoria, que às vezes não consegue pegar todas as substâncias. Por isso que muita parte em química a gente usa o termo normalmente, tá? Significa que tem alguns exemplos fora desse normalmente, mas vocês precisam saber o normalmente, tá certo? Então aqui, a gente vai começar com os óxidos básicos. Óxidos básicos são óxidos que têm caráter básico. Normalmente, óxidos da família 1A e 2A. Tem óxidos básicos que não fazem parte da família 1A, que são os metais alcalinos terrosos? Tem. Mas vocês não precisam saber. Caso o exercício fale desses óxidos, ele dá o caráter. Aí vocês vão pegar a beautiful da tabela de vocês. E eu tenho aqui, vou passando a minha beautiful tabela, tá vendo? Tá? Então família 1A tá aqui, família 2A tá aqui. Gente, tem que ficar olhando a tabela, hein? Tá bom? Então os óxidos, alguns, tá? Óxido de sódio, Na2O. Tem esse 2 aqui porque escorrega, façam revisão nessa aula. Óxido de cálcio, CaO, cal viva ou virgem. Não tem um 2 para escorregar, porque mais 2 com -2 cancela. Cálcio está na família 2A. Óxido de potássio, família 1A. Teve que escorregar o -2 do oxigênio. Lembra que o oxigênio vale -2. Se o K vale +1, tem que escorregar. Óxido de magnésio, e assim vai, tá? Família 1A e 2A normalmente. Reações importantes, isso que eu tô falando tá escrito no roteiro. Um óxido básico, quando colocado em água, me dá uma base, tá? Então eu dei dois exemplos para vocês. Eu dei a cal, que cai muito, tá? Muito, CaO, e o Na2O, dois óxidos básicos, que quando eu coloco em água, não vamos nos preocupar ainda com os estados físicos, porque a próxima aula dessa frente
é a aula que a gente vai falar dos estados físicos. Se é solúvel, se não é solúvel, tá? Então não se preocupe. A gente já comentou em bases, já, né? Sais eu não cheguei a falar, porque eu vou falar na próxima aula, tá bom? Então aqui, um óxido básico em água forma uma base. Se é uma base, gente, tem que ter OH, certo? O OH vai ser do oxigênio e do hidrogênio que está vindo. Quem você vai juntar com esse OH? O cálcio. Só que como o cálcio é mais 2, você tem que escorregar. Tá? Então, ó, óxido básico mais água dá uma base. Você não vai ficar pensando em que um positivo pega o outro negativo, porque não é assim para essa reação. Forma apenas uma base. Base termina com OH e você gruda aqui o elemento que está fora, hidrogênio e oxigênio. Olha a família, se for na 2A tem que escorregar um 2, se tiver na 1A não vai ter que escorregar nada, tá certo? Cal virgem em água me dá cal hidratada. Esse exemplo aqui é muito importante, tá? E também é chamada como calagem. A adição de cal no solo para diminuir a acidez. Porque a água do solo reage formando uma base que neutraliza o ácido. Se eu tiver esse composto aqui, é um óxido básico, como eu sei? Família 1A. Óxido, 2 elementos, um deles o oxigênio, família 1A. Vai formar uma base. Base tem que ter OH. Vou juntar com o Na. Só que como o Na está na família 1A, é mais um. Mais um com menos um, não escorrega nada. Tá? Aí vocês ficam, Arlene, mas o que eu faço com esse 2 aqui? Esse 2, gente, se acerta aqui no balanceamento, tá? É Na2, NaOH, hidróxido de sódio. 2 hidrogênios aqui, aqui tem 2, 1 mais 1 oxigênio aqui, são 2, 2 do lado de cá, tá certo? Outra reação importante que costuma aparecer, a produção de cal, tá? Vou apagar aqui para vocês. A gente não encontra no dia a dia cal viva ou virgem, que é essa daqui, tá? Ela é obtida, então às vezes aparece também eles falando dessa reação. O calcário, que é o carbonato de cálcio, quando aquecido, a gente fala que é uma decomposição, forma o CaO, que é um óxido de cálcio, mais o gás carbônico, ó. Um sal, carbonato de cálcio é o calcário. Então, ó, calcário forma cal. Importante também essa reação. Bom, gente, que às vezes costuma aparecer, tá? Bom, o que mais? Um óxido básico reage com água formando uma base. Legal. O que mais? Óxido básico vai também gostar de reagir com quem? Base gosta de reagir com quem? Com ácido. Então, o óxido básico gosta de reagir com ácido, formando sal e água. Então, os exemplos que eu passei do roteiro para vocês foram a cal, gente, porque cai muito, tá? Com o SO4 e o Na2O com ácido nítrico. Esses daqui são os óxidos básicos, tá? Isso. Aqui você vai pensar, ó, óxido básico mais ácido forma sal e água. Base mais ácido, sal e água. O cálcio daqui pega o SO4 daqui. Aqui são reações simples, tá? Não são reações difíceis dos óxidos básicos, né? Formando o que tem no giz, sulfato de cálcio, ó. Ca pega o SO4, mais 2 com menos 2 dá 0. Mais água. Pronto. Olha que beautiful. Quando tem acidente com caminhão que transporta ácido sulfúrico, eles jogam cal em cima. A cal vai reagir com ácido, formando um sal e água. Tá? Cal é sólida, então não esparrama. Porque se você usar um produto para neutralizar o ácido e ele esparramar, ele pode chegar a um riacho ou até o rio, né? E aí causar um dano ambiental. Entendido aqui? O balanceamento tá bonitinho, tá? Essa aqui de baixo, cuidado aqui.
O Na pega o NO3. Na é mais um. Esse 2 daqui veio do escorrega, hein, gente? Tá? Então, Na, NO3 mais água. Na pega o NO3. Mais um com menos um dá 0. Mais a água, tá? Aqui eu vou precisar fazer o balanceamento, porque aqui eu tenho 2 do Na. Então, vou pôr um 2 aqui na frente. Aí eu vou ter 2 do N, tá vendo o N aqui? Vou colocar um 2 aqui na frente. 2 hidrogênios aqui são 2. 1 mais 3, 4. Só que aqui são 6, tá vendo? 6 mais 1, 7. 6 mais 1, 7 do oxigênio. Então, esses são os óxidos básicos. Normalmente formado por elementos da família 1A e 2A. Possuem pH maior que 7. Agora, temos também os óxidos neutros. Eu gosto de falar dos óxidos neutros antes dos óxidos ácidos, tá? Os óxidos neutros são óxidos. Gente, lembra que químico faz experimentos, tá? Não é uma coisa assim, ele tem cara... Não, a gente faz experimentos. Então, óxido básico já foi. Agora, óxidos neutros. São óxidos que não reagem, isso que eu tô falando tem lá no videozinho, no roteiro, não reagem com água, com ácido, com base. Pode reagir com qualquer outro? Pode, mas com esses 3 não. Não reage com água, não reage com base e não reagem com ácido. São 3 que vocês precisam saber. E são 3 importantes, tá? O CO, que é o monóxido de carbono, extremamente tóxico. O NO, monóxido de nitrogênio. E o N2O, que é o monóxido de dinitrogênio. Esse aqui é chamado de gás hilariante. Ele é usado como anestésico. Só esses 3. Óxido neutro não reage com água, com ácido e com base. Gente, não é porque você quer, porque o químico faz experimentos e esses óxidos não tendem a reagir. Então, a gente vai lá e faz uma teoria, tá? Cuidado na hora de estudar, senão vocês perdem muito tempo. Tem coisa assim, não é? Você fala, por quê? Não tem um porquê, é um fato. Depois o químico vai dar uma teoria, que às vezes essa teoria você só vê na faculdade. Você não trabalha ela, você só no colegial para vestibular, você precisa saber só a característica, tá? Se você quiser algo mais detalhado, aí tem que ir na faculdade de química, a gente entende, tá certo? Óxidos neutros. Agora, terceiro, óxidos ácidos. Chegamos nele. Óxidos ácidos. Óxidos ácidos, normalmente formado por ametais, normalmente. Menos os neutros. Por quê, gente? Os neutros também são ametais, tá? Ó, se você pegar a tabelita, tá aqui. Ele tá aqui, ó. Carbono, nitrogênio, tá vendo? Tá aqui. Tudo que tá em amarelo na minha tabela é ametal. Então, os óxidos ácidos normalmente são formados por ametais, menos esses 3, tá? Então, os óxidos ácidos mais importantes: CO2, CO não é óxido ácido, SO2, SO3, NO2, cuidado que aqui é NO e N2O, esses são os neutros. Tem P2O5. Aí você fala, Erleisa, mas como que eu vou saber? Gente, é um óxido. É formado por um ametal, se o exercício pedir a classificação. É formado por um ametal? É, olha a tabela. É um desses 3 que é neutro? Não. Então, pode classificar como do ácido. Tem óxidos ácidos formados por metais? Tem. Mas se o exercício quiser, ele vai te falar. Não se preocupe, tá? Então, P2 tem o Cl2O7, Cl2O7, sempre formado por um ametal. Reações.
Vamos associar com óxido básico? Óxido básico em água forma uma base. Óxido ácido em água vai formar um ácido, tá? Outra coisa que às vezes fala de óxido ácido, gente, antigamente eles eram conhecidos como anidridos. E anidrido significa sem água. Então, de vez em quando costuma aparecer essa classificação. Mais em faculdade particular, mas costuma aparecer. Então, eu vou comentar sobre isso, tá? Tô dentro dos óxidos ácidos. Então, continuamos nos óxidos ácidos. Vamos lá. Então, qual é essa ideia de anidrido? Anidrido significa sem água. Então, antigamente, tinha assim, ó, anidrido carbônico. Seria o ácido carbônico menos uma água. Anidrido significa sem água. Deixa eu pegar aqui a pretinha, que acho que é melhor. O ácido carbônico é o H2CO3. Anidrido significa sem água, menos água. O hidrogênio tem que sumir, tá? Se ele não sumir, você tem que multiplicar aqui para que ele suma. Então, ó, aqui nesse caso vai sumir, legal. Olha só quem que é o anidrido. Vai sobrar o carbono, 3 menos 1, 2. O anidrido carbônico antigamente era chamado, hoje é o dióxido de carbono, mais conhecido como gás carbônico, tá? Eu coloquei no roteiro de vocês também o anidrido sulfúrico. Anidrido sulfúrico. Então, eu tenho o ácido sulfúrico menos água. Anidrido significa água. H2, tira a água, tá? SO4, pega lá a tabelinha dos ácidos. Sulfúrico, H2SO4. Vou tirar uma água, tá? Tirando uma água, vai sumir o hidrogênio. Legal, tem que sumir mesmo. Vai sobrar o S, 4 menos 1, 3. O anidrido sulfúrico, trióxido de enxofre. Tá? É assim, é só tirar água. Vamos pegar um exemplo em que não dá zero a quantidade de hidrogênios aqui, ó. Eu dei para vocês o anidrido fosfórico, tá? Vamos lá. Gente, tá um barulho, mas assim, a todo momento tem esse barulho. Não sei se vai pegar no vídeo. A todo momento tem esse barulho. Então não tem como eu não gravar. E esse lugar da casa aqui é o mais silencioso, tá? Ai, ai. Então aqui, ó, daqui a pouco os cachorros começam a latir, né? Anidrido fosfórico. Bora. Anidrido fosfórico. O ácido fosfórico é H3PO4. Anidrido significa tirar a água. Só que o que acontece? Na hora que eu tiro a água aqui, sobra hidrogênio e óxido não tem hidrogênio. Então, eu tenho que acertar a quantidade de hidrogênios aqui, tem que ser igual aqui para poder cancelar. Então, o que eu faço? Eu vou multiplicar, para cancelar o 3 com 2, eu vou multiplicar aqui por 2, que vai dar 6. E aqui eu vou multiplicar por 3, que vai dar 6. Aí eu cancelo. Só que eu tenho que multiplicar todo mundo, eu não posso multiplicar só o átomo que eu quero. Então, aqui vai ficar assim, ó. H6, P2O8. E a água que eu multipliquei por 3, H6O3. Subtraindo, a quantidade de hidrogênios tem que ser igual, tá? Não fiz isso até agora. Por quê? Porque estava igual. Então, eu vou cancelar o hidrogênio. Olha só o que é o anidrido fosfórico. 8 menos 3, 5. O P não sofre alteração, né? Então, o anidrido fosfórico, hoje, é chamado de pentóxido de difósforo, tá? No rótulo de vinho vem escrito anidrido sulfuroso, é usado como conservante. Anidrido sulfuroso, você pega o ácido sulfuroso e tira uma água, tá bom?
Agora as reações, gente. As reações com óxidos ácidos caem muito, tá? Então presta atenção direitinho, vou fazer por etapas, porque elas não são tão simples quanto as de óxidos ácidos, básicos, tá? Então vamos lá, reações. Então primeiro, um óxido ácido em água me dá um ácido. Óxido básico em água me dá uma base, associa, tá? Então, vou pegar aí um exemplo famoso, o CO2. O CO2 mais água vai formar o quê? Essa é uma reação que vai e volta, tá, gente? Ela acontece dos dois lados, é uma reação muito importante, então já vou colocar assim, tá? Ah, Erleise. Olha eu falando sozinha comigo mesmo, gente. Ah, Erleise, mas eu preciso saber, é bom você acostumar. Quando a gente entrar em equilíbrio, eu vou falar dela de novo, tá? Se agora, por enquanto, você colocar uma seta só, não tem problema. Como o CO2 é um óxido ácido, certo? Vou colocar aqui, eu sei que ele é o gás, tá? Em água, que é líquida. Aqui eu vou colocar os estados físicos, gente, porque essa reação é muito importante. Vai formar um ácido H2, ó, 2 hidrogênios, CO3. Ó o ácido carbônico aqui. Quando você tem uma água com gás, você tem ácido carbônico lá dentro. Na chuva, choveu, tem gás carbônico, a chuva é ácida por causa desse ácido. A chuva sempre é ácida, mesmo sem poluição, tá? O que mais que eu dei lá no roteiro para vocês? Eu dei o SO3 mais água. SO3 mais água. Esse eu não vou me preocupar com os estados físicos, tá? Porque agora eu quero a ideia. Que você monte a substância corretamente. H2SO4. H2SO4. 3 mais 1, 4. Ai, Arleise, é sempre bonitinho assim? Gente, essas duas aqui são as principais que caem no vestibular. Ah, mas não é sempre bonitinho assim. Não, não é. Ó, vou colocar para vocês, ó. O N2O5, que é um óxido ácido. Não metal. Não é neutro, porque o neutro é N2O. NO e CO, não é neutro. Então, classifica como ácido. Mais água. Vamos juntar aqui, ó. H2, N2, tá vendo que são dois nitrogênios? N2, ó, 5 mais 1, 6. O que dá pra fazer aqui? Dá pra dividir por 2, né? Porque não existe esse ácido. Lá na frase que a gente guardou os ácidos, tem o HNO3. Ó, se você dividir aqui por 2, dá o HNO3. E aí você faz o número do balanceamento esse 2 na frente, ó. Tá? Então aqui colocando de uma maneira correta, 5 mais água. Seria assim, tá bom? Eu no vídeo também coloquei um óxido, que é um óxido ácido chamado de duplo. Por quê? Porque ele em água forma 2 ácidos. Por quê, Arleise? Porque a característica dele quando a gente coloca ele em água, tá, gente? Aqui é algo teórico de informação, não tem muito. Você consegue até pensar um pouco juntando aqui, tá? E como esse óxido é um óxido que tem no ambiente, faz tempo que eu não vejo eles cobrarem isso de vocês, tá? Eles cobram, nos últimos anos eles cobram falando isso, que o dióxido de nitrogênio não é um óxido neutro, porque o neutro é N2O, ou só NO ou CO. Ele em água forma 2 ácidos, tá? É uma característica dele. Forma o ácido nítrico e o nitroso, HNO3 e HNO2, tá? E aí, então, a gente, para acertar o balanceamento, tem que colocar um 2 aqui na frente, né? Para ter 2 nitrogênios. Ó, 2 Hs, tá certo? 2 Ns, eu coloquei um 2 aqui para acertar. 4 hidrooxigênios mais 1, 5. 3 mais 2, 5. Esse óxido aqui é um óxido ácido duplo. Ele forma 2 ácidos, o nítrico e o nitroso. Ele é um poluente atmosférico, então quando tem muita circulação de carros, forma bastante desse óxido no motor dos carros. E aí a chuva
Além dos outros ácidos que vai ter, ainda vai ter desses dois. Depois vocês vão ver essa parte ambiental mais pra frente, tá? O que mais dos óxidos ácidos? Ele em água forma um ácido. Com quem será que ele gosta de reagir? Se ele é ácido, ele também gosta de reagir com quem? Com uma base, tá? Então, vamos montar a reação do óxido ácido. Tudo que eu tô falando tem no roteiro, hein, gente? Tá? De um óxido ácido com uma base. E aí eu vou fazer o nosso videozinho até aqui. O segundo vídeo, porque aí vai faltar pouquinha coisa, eu vou falar dos óxidos anfóteros, dos óxidos mistos e das reações dos peróxidos. E aí a gente faz alguns exercícios, tá? Senão vai ficar um vídeo muito pesado, né? Para assistir assim direto. Então vamos lá. Óxidos ácidos gostam de reagir com base. Então vamos pegar o que eu peguei. Reação importantíssima, tá? Gás carbônico reagindo com cal hidratada, hidróxido de cálcio. Por que eu sei que gosta de reagir? Porque esse óxido tem caráter ácido e aqui eu tô reagindo com uma base. Água cal hidratada, água de cal, às vezes eles dão o nome aqui, água de cal. Quando é bário, às vezes eles chamam água de bário ou água de barita, quando aqui é BA, tá? São termos que às vezes eles usam. Como que vocês vão fazer aqui? Aqui não é tão direto quanto dos óxidos básicos, tá? Segue as etapas que eu passei no roteiro, tá bom, gente? Então, primeiro, esse óxido ácido você tá colocando dentro de um meio que tem água, certo? Porque aqui tem água. Então, a primeira coisa é, faça a reação dele com água, que a gente já sabe. Um óxido ácido que em água vai me dar um ácido. Primeira coisa, você faz isso. Aí, esse ácido que está sendo formado aqui dentro. Gente, você tem que imaginar que aqui, ó, você tem uma solução, ó, que tem CaOH2. Tem o CaOH2, mas também tem água, tá? Quando você borbulha, por que borbulha? Porque o CO2 é gás. Quando você borbulha o CO2 aqui, ele gosta de reagir primeiro com a água, formando o quê? Um ácido, óxido ácido mais água forma um ácido. Aí, esse ácido é quem você vai colocar para reagir com a base. E depois, você vai somar os dois, tá certo? Então, você vai ter aqui, ó, o H2CO3. Deixa eu colocar de cor diferente para vocês verem, tá? Ó, o CO2 aqui que tá reagindo. Primeiro você reage com a água. Por que faz isso, Arleise? Porque não dá para montar direto, gente. É diferente do outro, tá? Faça por etapas e soma, que aí vocês não vão errar. Aí vai formar um ácido. Esse ácido você vai pegar para reagir com essa base, CaOH2, que a gente já sabe fazer essa reação. Ácido mais base, né? Da sal, o Ca pega o CO3, formando CaCO3, que é o carbonato de cálcio. Ca pega o CO3 e forma água, né? Ácido mais base, sal mais água. Olha só o que vai acontecer. Você, para obter a reação que foi pedida, você vai somar essas duas. A quantidade de ácido formado aqui tem que cancelar aqui, tá vendo? E cancela. Isso tudo está acontecendo lá dentro do frasco, ó. Aqui cancelou aqui. O que mais que vai cancelar? Ó, aqui eu não fiz balanceamento, né? 2 hidrogênios aqui, mais 2 hidrogênios aqui, dá 4 hidrogênios. Então, aqui na frente da água, teria que ter um 2 para acertar 4 hidrogênios, tá? Que eu não fiz, esqueci de fazer. Então, ó, esse cancela com esse. Uma água daqui, que aqui só usou uma. Cancelou com uma daqui. Uma só. Vou cortar aqui. Sobrou uma desse lado, ó. Então, aí, somando as duas, você vai ter da pergunta. CO2 mais CaOH2, né?
Ó, esse cancelou com esse, essa água cancelou com uma água, sobrou desse lado só esses dois, olha aqui. Que vai formar, esse cancelou, um sal mais água. Tá? Tá vendo que do Ca para o CO2 deu CaCO3, por isso que é difícil ver direto? Se você fizer por etapa, você sempre vai acertar, não vai errar. Tá certo, gente? Então, essa é a ideia de óxido ácido, as reações. pH menor que 7. Vamos fazer mais um? E aí eu fecho o vídeo e a gente faz um outro vídeo com o restante, com os exercícios, tá? Então, eu vou fazer agora com vocês do SO3 com NaOH, tá? Então, vou apagar aqui. Então, agora eu quero o SO3 com NaOH. Aí você olha, SO3 é um óxido. Que caráter? Ácido, porque ele é não metal e não é nenhum dos nêutrons. Então, ele tem caráter ácido. Então, eu vou reagir ele com uma base, que é o que eu quero. Essa base está em água. Aí, então, o que você vai fazer? Vai seguindo os passos. Na hora que você borbulhar, isso aqui é um gás, né? Colocar em contato aqui, primeiro você vai fazer a reação dele com água. Gente, por que faz isso? Para vocês acertarem. Senão eu vou ter que falar para vocês decorarem o produto? Não, né? Então, primeiro, segue os passos. Vou reagir com água, tá? É a água que tá aqui a base. Vai me dar um ácido. H2SO4. H2SO4. Esse ácido que você vai colocar para reagir com essa base, você vai colocar aqui o H2SO4 que está sendo formado na solução para reagir com o NaOH. Vamos lá fazer a reação. Ácido mais base dá sal mais água. Na mais 1, porque está na família 1A, vai pegar o SO4 que é menos 2. Olha a tabela com carga. E aí vai precisar escorregar o 2 do SO4 aqui, tá? Mais A. Pronto. Aí fazendo balanceamento. 2 daqui. Vou colocar um 2 aqui. Gente, impressionante como minha rota é barulhenta. Nossa. 2 aqui, vou colocar 2 aqui, tá? 2 hidrogênios mais 2, 4 hidrogênios. Aqui só tem 2. Vou colocar um 2 aqui na frente. Agora, eu vou somar as duas. Nossa, Arlese, dá trabalho. Dá, gente, dá. Não vou falar pra vocês que é fácil, porque eu não vou ser ridícula. Mas vocês conseguem fazer e acertar, tá? E cai. Aquela primeira do gás carbônico cai muito. Gás carbônico borbulhado em água, de cal, né? Tá? Então, aqui, esse ácido que formou aqui é o que reagiu aqui, né? Tá com a mesma quantidade? Tá, então vamos cortar. Uma água daqui, vou cancelar com uma daqui, porque aqui formaram duas. Cancelei aqui com uma só. Pronto. A soma das duas dá a pergunta. Ó o que sobrou antes da seta. O SO3 gasoso, cortou, né? Aqui cortou também, ó, vou cortar bonitinho aqui. Mais 2 do NaOH, vai formar esse sal, que é o sulfato de sódio, mais a água, sal mais água. Óxido ácido com base, sal mais água. Certo, gente? Então, um beijinho pra vocês. Assistam o próximo vídeo também, tá?